Se eu te pedir para você pegar uma tela e pintar de uma única cor, qual você escolheria? O artista francês Yves Klein escolheu o azul ultramarino. Yves Klein começou sua carreira aos 27 anos de idade, um pouquinho tarde, e ela só durou 7 anos, pois ele faleceu de um ataque cardíaco. Ele se interessava por alquimia, meditação, era faixa preta em judô, tendo uma escola de judô e publicou um dos livros de referência na área. Amava jazz e levitação. Essas práticas sinestésicas faziam refletir sobre a força, a potência e a leveza. Naquela época, a sociedade da Europa vivia a frustração de um pós-guerra. Nos anos 50, a televisão começou a bombardear comerciais mostrando estilos de vida voltados para o consumo. E em Nova York, o expressionismo abstrato, movimento de moda naquele momento, estava mostrando algo muito figurativo. Yves Klein estava obcecado com o vazio. Yves Klein trabalhou muito nesse conceito. Imagina que em 1947 ele criou a chamada sinfonia monótona. Foi o som de acorde sustentado por 20 minutos, seguido de 20 minutos de silêncio. E isso ele fez anos antes do famoso trabalho de John Cage intitulado 4 minutos e 33 segundos, onde uma orquestra não toca nenhum instrumento durante esse tempo todo. Em abril de 1958, em sua exposição Vazio, imagine que 3.000 pessoas foram à abertura da exposição na Galeria Iris Clet, em Paris. E quando os convidados chegaram, era apenas um grande vazio. Isso mesmo, paredes completamente brancas. Obviamente, as pessoas ficaram muito chateadas e perguntaram se aquilo ali era uma piada. E Yves Klein falou que se dizia de uma experiência, de uma experimentação, e que o espaço estava realmente preenchido por sensibilidade pictórica imaterial. E na entrada tinha uma cortina azul e dentro nada, paredes brancas. O coquetel tinha um drink chamado azul de metileno, em que quando as pessoas urinavam, elas urinavam da cor azul. O público ficou hipnotizado e, pasmem, 9 obras de arte foram vendidas e o pagamento era feito em folhas de ouro 160 gramas, que ele, por sua vez, jogou no rio Sena para voltar à natureza. E o recibo do pagamento foi incendiado após se jogar a plaquinha de ouro no rio Sena, como prova de que realmente essa obra de arte nunca existiu. Apagaram todas as provas. Mais tarde, um colecionador chamado Michael Blank adquiriu esse trabalho, foram fotos de registros, daquela experiência, e acredite ou não, deve ter sido umas coisas mais loucas que aconteceu, porque o trabalho era a experiência em si. Isso, na verdade, foi o início das grandes performances que existiram depois. Yves Klein já iniciava esse conceito de performance nesse momento. A primeira exposição de Klein foram telas monocromáticas, inicialmente usando várias cores, mas depois ele ficou focado no seu distinto tom de azul ultramarino. Ele começou a pintar vários objetos em que você pode imaginar. Ele pintou mesa, pintou esponja, pintou estátuas. E esse tom ele desenvolveu junto com o alquimista um pigmento azul que foi patenteado depois como marca registrada dele e chamado International Klein Blue, IKB, uma tonalidade que nenhuma tela digital é capaz de produzir fielmente. É um pigmento muito difícil de se conseguir na natureza e se extrai através do lápis lazuli, que se encontrava na época no Afeganistão, no Chile e no Peru. A pedra era moída gerando um pó e o azul ultramarino era 3 vezes mais caro que o ouro naquela época. Os grandes mestres da pintura utilizavam pouco desse azul, somente para representar algo muito sagrado e detalhes, por exemplo, como o manto da Virgem. Dizem que Vermeer se endividou sua família para poder pintar com esse pigmento. Mais tarde tentou-se fazer um tom artificial. O profissional químico Guimet que conseguiu.
E dizem que esse produto químico, na verdade, que Klein trabalhou diretamente, foi o que provocou o seu infarto numa idade tão jovem. Para Klein, o azul representava o nada. Ele falava: havia um nada, depois havia um nada muito profundo e depois havia o azul. Para ele, você era convidado a mergulhar no infinito, ou como ele chamava, le vide, o vazio, e o azul se associava a essa profundidade. É um conceito similar ao Nirvana, em que você entra num momento de concentração livre, sem qualquer influência do mundo. É uma zona neutra, onde a realidade não é representada, onde a realidade não é representação das coisas, mas sim suas próprias sensações. Depois disso, Klein começou a utilizar o tom de azul na antropometria, quer dizer, uma performance com uma sinfonia monótona. Vários modelos pintavam tecidos com seus corpos. Essa obra foi muito criticada por objetificar a mulher, apesar da performance ter sido feita também por homens, inclusive pelo próprio artista. Mas esse momento marcou uma era e potencializou também as artes de performance que vieram depois. Em 1917, a marca Celine fez sua coleção de primavera-verão inspirada nessa performance e no azul do Klein. Hoje em dia, muitas marcas utilizam esse azul ultramarino como forma de marca registrada e com as suas coleções. Independente da forma ou da utilização, independente da obra, as artes de Yves Klein sempre trouxeram três pilares. Primeiro, uma proposição à reflexão do que estava acontecendo naquele momento. Parecia que ele ia no limite e tentava propor um novo tipo de pensamento, contrastando com o que as pessoas pensavam no momento, trazendo um desconforto também. As encenações foram entendidas como antecipação de performances ou happenings que vieram depois com muita força. Então ele trouxe novas tendências, apesar de apenas 7 anos de atuação. As obras de Klein traduziam artisticamente o nada, a ausência de sentido, uma busca de propósito, uma busca da finalidade da existência e, em resumo, chegava à conclusão: não há uma finalidade, mas a busca em si ela deve ser eterna e entender esse vazio. Espero que vocês tenham gostado sobre essa explicação sobre o trabalho de Yves Klein e entendido um pouco mais a sua utilização do azul de uma forma tão icônica, tão marcante e tão única nas suas obras. O azul tirava a atenção de outras coisas e trazia uma atenção muito forte para o seu ponto e seu argumento artístico. Esse infinito do azul, esse vazio dessa tonalidade do azul é que enriqueceu ainda mais o discurso de Yves Klein.